Eu tenho um assistente de palco, mas o meu assistente de palco quer destruir o palco. Esse aqui é o Drax. É o novo membro da família, porcariazinha. Olha como ele é porcaria. Olha essa porcaria que fofa. Ele é muito fofinho. É lindo demais. E só dá pra enxergar ele quando ele se mexe. Meu novo filho, o filhote da casa. Ai, filho, você é mãe de pet? Não. Eu sou escrava de gatos. Porque dono de gato não é mãe ou pai de pet. É escravo. Ó, deixar ele aí. Existem coisas muito piores do que você ser perseguido por um demônio que deseja a alma dos seus filhos. E essa coisa muito pior é ser um fracassado no emprego que você tem. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme A Entidade e analisar essa história bizarra sobre um escritor fracassado que tá tentando alavancar a carreira e teve a ideia brilhante de se enfiar numa casa amaldiçoada com a sua família e ele deixa deliberadamente a família morrer porque ele não quer perder os seus 15 minutos de glória. Spoiler, ele já perdeu há muito tempo. Mas enfim, se você se identifica com um personagem que tá desesperadamente correndo atrás dos seus 15 minutos de fama, ou se você se identifica com um demônio e está com vontade de devorar almas de pessoas inocentes, então fica no vídeo de hoje porque eu acho que vai ser do seu agrado. Oi, eu sou a Ana, eu analiso filmes aqui no meu canal, filmes de terror, e também faço análises sobre terror cósmico. Eu tenho um gato que não sossega o facho. Já deixa o seu like agora no início do vídeo. Se você não gostar do vídeo de hoje, é só você tirar o like e colocar o seu dislike. Mas enfim, de qualquer forma, já deixa o like agora no início pra você não esquecer, porque a maioria das pessoas esquecem. E também dê a sua nota pra minha maquiagem especial Halloween. Todo mês de outubro eu faço uma maquiagem temática pra cada vídeo que eu for fazer, não necessariamente temático sobre o filme, senão eu teria que fazer uma maquiagem meio diabólica. Mas essa maquiagem de hoje eu fiz em homenagem aos meus amigos professores. Eu também sou professora. Então, assim, nossa, mas é uma maquiagem de palhaço? É, exatamente. Essa é a piada. Enfim, feliz dia dos professores aí que passou. Boa sorte pra todo mundo. A gente ainda tem mais alguns dias letivos. Eu espero que vocês estejam com a medicação em dia. Não, sai de cima! Bora pro vídeo. O filme começa com a mudança de uma família pra uma nova casa. E essa família é composta por um pai chamado Oswald, a esposa Tracy, o filho mais velho, Trevor, e a filha caçula, Ashley. A família se mudou pra essa casa nova porque o pai é escritor e ele não quer mais ficar escrevendo livros didáticos para universidades ou livros de ficção. Ele quer continuar no seu trabalho investigativo, ou seja, o gênero que o pai escreve são trabalhos sobre serial killers, sobre assassinatos, e o seu último livro foi um sucesso porque ele conseguiu desvendar um mistério e escancarou o que a mídia mais gosta de se alimentar, que é a negligência e o fracasso da polícia. E resumindo, a polícia odeia o Oswald e ele quer de volta ser aclamado pela mídia, quer ser entrevistado, quer ser devotado pelas pessoas, porque ele quer fazer justiça e contar a história das vítimas que não receberam um final, não tiveram um desfecho sobre quem foi que matou elas, qual que era a motivação, enfim. O Oswald se muda com a família para uma cidade muito pequenininha e essa cidade tá sofrendo muito porque aconteceu um caso bizarríssimo. A abertura do filme é a gravação desse caso, que aconteceu de 4 membros de uma família, pai, a mãe e 2 irmãos, serem mortos, enforcados, na árvore do quintal da casa. E a criança mais nova simplesmente desapareceu. A polícia nunca conseguiu descobrir o que aconteceu com a família, e isso chamou muito a atenção do Oswald, então ele decidiu que esse vai ser o grande caso que vai restaurar e alavancar de novo a sua carreira como escritor, e tirar o seu nome do esquecimento. A família dele não sabe que aquele é o lugar onde aconteceu esse assassinato brutal. O Oswald esconde isso da esposa e dos filhos, mas os filhos, eles começam a demonstrar que entendem ou conhecem essa história de 4 pessoas enforcadas numa árvore de algum lugar. Como, por exemplo, no primeiro dia de aula, na primeira semana em que a família chega, o filho mais velho, Trevor, desenha com caneta permanente na lousa da escola 4 pessoas sendo enforcadas numa árvore, e a filha caçula também, na primeira
primeira semana em que eles vão morar na casa, diz que conhece essa história e, enfim, mais pra frente no filme, ela começa a fazer coisa bizarra de criança de filme de terror. Ah, pessoal, lembrando que se vocês ouvirem algum ruído de vento, é o meu ventilador que tá ligado, porque aqui na minha cidade tá muito quente, tá muito abafado, e não tem condições de eu ficar com meu Deus. Não tem condições de eu ficar com o ventilador desligado, então eu precisei deixar ele ligado, tá? Enfim, o Oswald começa a fazer a mudança da casa dele e tal, tá todo mundo se organizando, e no sótão ele encontra uma caixa cheia de fitas e aquelas máquinas antigas de gravação e reprodução de filme. A partir desse ponto, o Oswald começa a assistir as fitas e ele descobre que o assassino que matou a família daquela casa gravou aquele assassinato e também gravou vários outros assassinatos que estão interligados de alguma forma. Ele só não sabe como ainda. Não existe um modus operandi, além de que o assassino, ele grava os assassinatos e sequestra a criança mais nova da família. E além disso, ele também deixa uma marca sinistra em algum canto da casa. Essa marca tem um significado oculto muito sombrio que eu vou explicar mais lá na frente. É nítido que o Oswald, ele tá cego pela vontade de voltar a brilhar na sua carreira de escritor, então o Oswald vai ignorando muita coisa importante no decorrer do filme que a esposa vai tentando lembrar. Durante o filme, acontecem episódios que dão a entender que tem algo paranormal e ao mesmo tempo dá a entender que também é uma pessoa, um serial killer que tá observando a família. Enfim, o filme, até metade do segundo arco, mais ou menos, vai apostar em dividir a nossa opinião se é sobrenatural ou se é algo que está sendo causado por algum culto ou alguma seita. Além disso, o Oswald, conforme ele vai assistindo as fitas, que não são nada fáceis de você assistir, porque são assassinatos cruéis, é muito brutal, não tem trilha sonora nos momentos em que a gente tá... Na verdade, até tem uma trilha sonora de fundo, mas a ideia é de mostrar que aqueles assassinatos... Que foi, carinha? Que foi? Quer brincar? Ah, tadinho. Não dá pra brincar agora com você, não dá. Nas gravações não tem gravação de som, é apenas imagem. A gente começa a se sentir incomodado junto com o Oswald enquanto tá assistindo as gravações. E eu devo confessar que esse momento das gravações são um dos melhores. Assistir os filmes é uma coisa muito interessante do filme, porque a gente fica aterrorizado enquanto tá assistindo. É uma coisa tão bizarra, mas gravada de uma forma quase que natural, sabe? Enfim, o Oswald começa a beber e ele começa a dormir muito mal, porque você assistir vídeos de assassinatos é uma coisa que mexe com a cabeça de qualquer um, que é normal. E graças a esses vídeos em que o Oswald fica completamente obcecado, ele começa a perceber padrões e, por conveniência do destino ou do roteiro, ele faz amizade com um policial que vai ajudar a investigar aquilo que ele não consegue investigar só no notebook dele. Tem isso. Eu achei isso ótimo. O Oswald é um escritor investigativo que ele só investiga pelo notebook. Cara, eu não sei por que ele precisava se mudar de casa. Por que o cara precisava se mudar de casa, vender a casa antiga dele pra se mudar pra uma cena de crime só pra ele passar 100% do filme enfiado dentro da casa investigando pelo notebook dele? Não tá de sacanagem, mano. Enfim, ó, essas incoerências do roteiro. Já vai se preparando, porque é daqui pra pior, tá? Enfim, o Oswald faz amizade com um policial, que é o policial fulano de tal. Pelo menos na dublagem ele é assim. E esse policial, ele é um instrumento tão conveniente pro roteiro, que o roteiro não fez nem questão da gente se apegar ao policial e nem deu nome ao indivíduo. É policial fulano de tal, que vai servir pra dar as respostas que o Oswald não consegue sozinho. Ele ajuda a descobrir algumas conexões entre os casos. Por exemplo, cada família morava em uma casa onde o crime anterior aconteceu. Ou seja, o Oswald descobre que as fitas mostram os assassinatos das famílias depois delas terem se mudado da casa anterior onde um assassinato tinha acontecido. Tudo começa com a casa da piscina, e essa família que se mudou pra casa da piscina, antes de morar na casa da piscina, morou na casa onde o carro pegou fogo. Só que não é a mesma família, óbvio, né? Porque se fosse a
mesma família, eles me confundi aqui, calma. São 4, 5 assassinatos. Cada assassinato aconteceu em uma casa onde a família já tinha morado e já tinha acontecido um assassinato antes. Por exemplo, a família número 1 morou numa casa onde aconteceu um assassinato, aí eles começaram, sei lá, a agir de forma estranha e se mudaram pra casa número 2, e na casa número 2 eles morreram. Aí a família número 2 se mudou pra casa número 2, acharam uma coisa estranha lá, enfim, se mudaram pra casa número 3, e na casa número 3 eles morreram. E assim sucessivamente. E aí, o Oswald entende que a casa onde ele tá vai ser... Ixi, o que você fez aqui, Drax? Ô, neném, sossega, neném. E aí, o Oswald e o policial entendem que esse é o modus operandi do serial killer, mas eles não conseguem investigar como a pessoa tinha acesso à família, como que ele levava a família a morrer. Enfim, eles estão tentando descobrir qual que é o objetivo do assassino pra entender qual vai ser o próximo passo. Mas nesse momento, o Oswald já consegue entender que muito provavelmente a família dele é o próximo alvo. Mas o Oswald desiste da investigação? É lógico que não. Boa parte do filme vai se desenvolver na questão do Oswald estar buscando desenfreadamente alavancar a sua carreira. E isso coloca em risco a segurança da sua família. O filho dele começa a ter terrores noturnos, tipo de ficar gritando e tendo ataques durante a noite. A filha caçula começa a fazer desenhos macabros na parede. Ela desenha a menininha que desapareceu naquela casa, que a família morreu e ela desapareceu, o que é extremamente estranho, porque a filha faz um desenho muito, muito parecido com o que a menina é na realidade. E além disso, a menina também faz o desenho no quarto dela do serial killer, ou do que parece ser o serial killer. E ela também consegue ver a menininha morta. Então aí o filme já começa a largar a mão de história de serial killer que tem modus operandi e começa a assumir já a identidade de ser um filme paranormal. E a esposa, ela se queixa muito pelo fato de que eles não são bem recebidos na cidade, justamente porque eles moram no lugar onde o assassinato aconteceu. Mas até então a esposa não sabia. Ela só descobre quando a filha, a Ashley, faz o desenho da menina que desapareceu na parede de casa. E aí ela conta pra mãe. A Stephanie morava aqui. E a mãe fica tipo assim, caramba, eu perguntei pra você se a gente morava na casa, se você tava comprando a casa, você disse que não, que a gente tava morando 2 quadras da casa. E aí, enfim, né, eu não sei como que ela não pesquisou antes, tipo, só confiou no marido. Ah, sim, eu entendo, eu também confiaria no meu marido que a gente não moraria na casa onde pessoas foram assassinadas. Mas, no começo do filme, o Oswald fala que eles estão com problema financeiro, então eu iria desconfiar que ele procurou a casa mais barata. E qual que era a casa mais barata? Justamente onde aconteceu um assassinato. Enfim, né, ela foi meio burra, meio inocente de ter acreditado no marido. Eu acho que sim, acho que ela devia ter sido mais maliciosa. Mas enfim, seguindo. Nessa altura do campeonato, o Oswald já assistiu a filmagem de todos os assassinatos que aconteceram. É o assassinato da piscina, que a família foi afogada na piscina. É o assassinato no carro, pegando fogo na garagem da casa. O assassinato do cortador de grama. Eu confesso que esse foi o meu favorito. E tem um jumpscare muito bem feito nessa cena, é muito legal. São 4 assassinatos. E o assassinato da árvore. Enfim, ele percebe que existe algo maligno por trás de cada assassinato por causa do símbolo que ele percebeu nesses vídeos. E por causa da pessoa que ele conseguiu identificar também nas gravações. Em todas as gravações tinha essa pessoa e tinha esse símbolo. Ele consegue ajuda por meio do policial fulano de tal, de um professor universitário que, por um acaso, é acadêmico sobre ocultismo. E esse professor consegue descobrir que esse símbolo é sobre a entidade Bagal, alguma coisa assim, e que essa entidade se alimenta de almas de crianças. E que não existe um registro visual dessa entidade, como ele era visto, porque os primeiros cristãos, a igreja primitiva, destruiu tudo que era usado para representar ele, já que ele abria portais por meio das pinturas e imagens. Ou seja, os vídeos que o Oswald tá assistindo, eles abrem portais para que você atraia cada vez mais o Bagal, para que ele chegue cada vez mais próximo de você, até um ponto em que ele definitivamente consegue entrar. E quanto mais tempo você passa admirando as obras, admirando o visual, o filme, por exemplo, o Oswald estava assistindo os filmes, quanto mais tempo ele passava assistindo, mais o Bagu eu vou falar todos os nomes
Todos os nomes possíveis, menos o nome certo. O demônio começa a entrar na casa dele. Aí o Oswald, ele destrói as fitas, ele queima tudo, ele toma um susto danado, porque ele começa a ter alucinações, ele acha que é alucinações, a família também acha que ele tá alucinando, até o policial fulano de tal acha que ele tá alucinando porque ele tá bebendo muito. A gente poderia ter esse dilema no filme de tipo, será que ele tá alucinando ou será que realmente tá acontecendo? Será que é um serial killer? Será que é um demônio? Mas o roteiro não soube desenvolver bem essa trama, não soube desenvolver bem essa dualidade entre sobrenatural e realidade. E aí larga a mão de vez e a gente já aceita logo de uma vez também que é sobrenatural. A gente não se questiona. Na verdade, é muito idiota as pessoas não perceberem que é sobrenatural, de tão escancarado que é. Tipo, nada do que acontece no filme é normal. Enfim, aí o Oswald, ele vê a aparição numa noite e decide que vai levar a família dele embora. Eles não pegam nada na casa, eles só saem, voltam pra casa antiga e na casa antiga, o policial fulano de tal liga pra ele e conta que todas as famílias não morreram na casa onde aconteceu o assassinato, que elas morreram na próxima casa onde se mudaram. E então acontece a morte do Oswald e de toda a família. A Ashley é possuída pelo demônio, ela mata a família com machadada. Eu confesso que eu queria ter visto a morte da família, teria sido muito legal, mas enfim, o filme não mostra, só dá a entender que ela matou todo mundo com machadada. E ela vai pro mundo do demônio, o demônio leva ela embora. E, enfim, é isso, é assim que acaba o filme. Ela entra no filme, tipo, o filme tá sendo projetado na parede, o demônio pega ela no colo, atravessa o filme, entra na gravação e leva ela embora pra se alimentar da alma dela, e é assim que acaba. Algumas coisas na minha cabeça não fez sentido, como por exemplo, se o demônio só precisava que a pessoa assistisse o vídeo, então não seria só fazer o vídeo aparecer na casa? Ou ele necessariamente precisava que as pessoas se mudassem pra que a próxima família, sabe? Porque de qualquer forma, em algum momento, alguém vai comprar a casa, entendeu? Tipo, isso não fez sentido na minha cabeça. Por que as famílias têm que ficar mudando e tal? Eu acho que foi só mais uma forma do roteiro tentar enganar a gente, porque, sinceramente, com a mitologia que foi estabelecida sobre o demônio, como que ele funciona, não faz sentido, já que você só precisa ficar olhando as imagens dele, olhando as obras de arte, assistindo o filme. Então, só precisasse que as pessoas assistissem o filme, independente do tempo. Como, por exemplo, a Samara do Chamado. Você só precisa assistir o vídeo e pronto, ela vem buscar tua alma. Mas, enfim, eu achei esse filme muito fraquinho. Eu acho que se eu tivesse assistido ele com 13 anos, eu teria me surpreendido mais. Mas como eu já tenho um histórico um pouco extenso de análise de filmes de terror, tem muita coisa que já não me surpreende mais. Eu achei esse filme extremamente previsível. Todos os arcos que aconteceram de desenvolvimento dos personagens eu achei previsível. Não é tipo, nossa, especialista. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não é um filme que vai te surpreender porque ele não é revolucionário. Ele não tem um plot twist extremamente incrível. É todo previsível. A história do Oswald é toda previsível. Ele fala que quer escrever pra dar voz às vítimas, mas na verdade é muito nítido que gente, qual que é o trabalho de um escritor? Escrever. E qual que é o objetivo dele? Que as pessoas comprem os livros. Tipo, ele pode ter uma missão que seja até honrosa, mas a missão, no fim das contas, dele é ganhar dinheiro com o próprio trabalho. Tipo, ninguém trabalha por amor, ninguém trabalha de graça. Então, ele ficar com essa historinha de que ele investiga os casos e que ele gosta de investigar pra ajudar as vítimas é uma conversinha, assim, tipo, pra dizer que ele é uma boa pessoa, mas na realidade, desde o início do filme fica nítido que ele tá desesperado pra conseguir restabelecer a carreira dele. Outra coisa que eu achei muito chata são as aparições. Eu não achei legal. Desde o início do filme, era muito previsível também quando os fantasmas iam aparecer. Tava assistindo com meu irmão caçula, e aí ele assistiu muito pouco filme de terror. Ele tem 13 anos, tá? Ele é caçula, mas ele não é pequenininho. E como ele assiste muito pouco filme de terror, eu falei pra ele, vamos assistir, porque eu sabia que não era um filme tão pesado. Ele se surpreendeu pra caramba, porque ele não tinha referência. Mas eu falava assim pra ele, quer ver que não vai ser fantasma? É o filho dele que vai aparecer? Dito e feito. A primeira aparição era o filho dele. Por quê? Porque o roteiro queria jogar que o filho dele que ia ser a criança desaparecida, não a filha caçula. Aí depois, acontecia outra coisa, eu falava, quer ver que vai ser tal coisa que vai acontecer? Dito e feito, acontecia. Enfim, é um filme que você que gosta de terror, que você já tem um histórico, que você já tem uma bagagem, por exemplo,
exemplo, no universo do terror, você não vai se surpreender em nada com esse filme. É um filme que chega a ser tedioso por conta disso. Falando em tédio, eu achei esse filme muito arrastado. Gente, é muito arrastado mesmo. A parte da investigação, que era pra ser a parte mais legal do filme, de você ficar empolgado, descobrindo as coisas junto com o Oswald sobre os assassinatos, fica extremamente entediado, porque você olha pra ele e pensa, cara, não é possível que você não conseguiu entender isso. Eu já consegui deduzir essas coisas e você ainda não? Fora isso, já disse, aquela incongruência gigantesca do cara se mudar pra casa onde aconteceram os assassinatos, pra ele se sentir na pele das pessoas que moraram lá, pra ele investigar com o notebook dele as coisas. Gente, isso daí pra mim, olha, e boa parte do filme ele nem investiga, não mostra realmente ele procurando documentos, lendo relatório, vendo notícias, fazendo entrevista com o vizinho, qualquer coisa assim. Não, a boa parte do filme é só ele assistindo os vídeos. Ele fica viciado nos vídeos e é isso que dá pra entender. Do nada aparece lá o quadro de informações dele, que ele vai fazendo as ligações, e esse quadro tá cheio de coisa, e o fulano de tal lá, o policial, observa e acha aquilo muito interessante, elogia ele como se ele fosse um baita investigador do FBI, sendo que a gente assistindo acha pouca bosta. É um cara bêbado assistindo filme de terror e que se assusta com qualquer coisa. É isso, esse aí é o Oswald boa parte do filme. E eu nunca vi tamanha vontade de andar no escuro à noite. Gente, quando acontece um barulho na sua casa, a primeira coisa que você faz é pegar uma lanterna e ligar a luz, ou sabe, sair ligando a luz da casa inteira, desesperado pra achar o barulho. Eu ligo a luz da casa inteira quando eu escuto qualquer barulho. Isso porque eu agora tenho 3 gatos, então barulho de madrugada é o que mais tem na minha casa. Mas não, nesse filme o cara simplesmente anda durante toda a noite no escuro. O que ele acha que vai ver? Ele está bêbado. É lógico que ele vai se assustar com qualquer coisa. É uma sensação muito grande de que o personagem principal tá atrasado na própria história. A gente já concluiu a história há muito tempo, mas a gente só tá esperando ele entender qual que é o papel dele no filme. E eu confesso que isso acaba completamente com a expectativa. A gente poderia se sentir impactado de no final descobrir que as crianças são possuídas, as crianças que matam a família. Depois o demônio vai lá e rouba as crianças pra devorar as almas delas. Poderia ficar impactado com isso se a gente tivesse mais momentos de relacionamento familiar. Se nós tivéssemos mais cenas do Oswald com a filha dele no colo, com o Oswald jogando futebol com o filho, se o Oswald estivesse interagindo mais com a família, de fazer a gente se apegar a essas crianças e sentir medo por essas crianças. Mas aí que tá o problema do Oswald. Ele coloca a própria família em risco porque ele não se importa com a família, ele é extremamente egoísta, ele quer fazer a carreira dele dar certo. Ele só sai de casa quando ele percebe que o demônio tá realmente atrás dele. E aí ele se desespera e ele toma um susto e tira a família de lá. Ele tá cagando e andando se a família dele tá assustada, se o filho dele tá tendo pesadelo. Ele diz que se importa, mas pra falar a verdade, eu acho que um homem não tomaria essa atitude, que é a atitude que o Oswald teve de simplesmente continuar num lugar amaldiçoado só pra tentar fazer a carreira dele dar certo. O roteiro elaborou muito mal cada personagem desse filme também. Eles são muito descartáveis. Qualquer pessoa poderia fazer aquela ação que não faria diferença, sabe? Principalmente o que mais me irritou foi a inserção do policial fulano de tal. Gente, isso daí é tão idiota, mas é assim, é o roteiro dizendo, olha gente, a gente não sabe como fazer pro Oswald sair do ponto A e chegar no ponto B sem ajuda do próprio roteiro, então a gente vai colocar esse policial aqui, dane-se o nome dele, e aí ele vai levar as informações necessárias no tempo certo. Tem isso ainda, é tão conveniente, tudo é tão conveniente que sempre bate o tempo certinho que o Oswald descobriu alguma coisa e aí o policial chega com a informação pra complementar. É impressionante o quanto eles são sincronizados. Deviam ter trabalhado antes juntos, porque, meu Deus do céu, o que seria do FBI, né? Meu Deus, o que é o FBI perto desses dois? Na real, o filme não desenvolve em nada a tensão que acontece. Como o filme não desenvolve drama, como a gente não se importa com o que tá acontecendo com os personagens, a gente não tem um envolvimento emocional, o filme tenta apostar no susto, e até nisso é muito fraco. Os jumpscares, gente, pra fazer jumpscare, a receita é muito fácil, e o filme consegue
consegue fracassar até nisso, é muito previsível. As aparições dos fantasmas é muito chato, é um fantasma aparecendo um de cada vez, fazendo alguma coisa muito específica, muito esquisitinha, e aí é uma aparição aqui, um rosto ali que se mexe, alguma coisa assim. Não assusta, não cria tensão, sabe? Não tem aquele medo, você só fica se perguntando, cara, por que que um pai de família pega um taco de beisebol e uma lanterna dentro da própria casa, em vez de só ligar a luz e chamar a polícia, sabe? Não faz sentido. Não sossego facho. Eu não sossego facho. Não sossego. Olha a barriguinha, a pancinha de quem come muita ração o dia inteiro. Momento fofura. Momento fofurinha. Então você não tem envolvimento emocional, você não sente medo, você não se sente tenso nas cenas de tensão, pelo amor de Deus, o cara tá sendo perseguido por fantasmas e demônios e você não sente um pingo de medo, isso não te incomoda, na verdade você fica, ai meu Deus do céu, termina logo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. A gente tem essa sensação enorme de que o filme anda em círculo, de que o filme não sai do lugar e demora muito para as coisas acontecerem. O filme acho que tem 1h30, mas eu acho que se tivesse 40 minutos já seria suficiente. Um curta-metragem já tava bom demais, porque ele, como o Oswald não parece progredir de fato na investigação, ele só fica assistindo os filmes, e aí nos filmes ele vai encontrando pistas, e aí o policial chega com informação pra complementar essas pistas. Ele não tá investigando, a gente não tá vendo ele investigar algo realmente, a gente só tá assistindo um cara assistindo um filme. Fora isso, fora todos esses problemas, a questão do demônio também é muito fraca. Como a gente não tem medo do que tá acontecendo, a gente também não tem medo do demônio. O vilão até tem um visual interessante, mas a mitologia dele é muito fraca. É apresentada de um jeito muito, muito expositivo, que é um professor explicando pra ele como que a maldição funciona e tal. E aí a gente vai casando com as informações. O único que não casa com informação nenhuma é a pessoa que trabalha com investigação, né? Ai, nota 10, nota dó pro Oswald. Ele, como detetive, é um ótimo escritor. Mas essas aparições do vilão são muito rasas, é muito estereotipado, tipo, ai, aparece no cantinho de uma cena, aparece no cantinho da outra, aparece num reflexo. Não tem um peso, realmente, do Oswald começar a ficar paranoico e começar a ver o bagulho em vários lugares. Por exemplo, ele andando pela cidade. Os pontos altos do filme, com certeza, são as gravações na câmera Super 8, que são só gravações de vídeo, não tem áudio. E se o filme fosse todo nessa pegada meio documental, de tipo, um escritor que tá tentando fazer um documentário sobre serial killer e tal, seria muito mais interessante. Uma coisa meio A Bruxa de Blair, sabe? Seria muito mais interessante do que fazer o filme do jeito que foi feito, sabe? Se fosse só ele investigando sozinho, sem uma família, talvez, ou se fosse uma equipe, aí a gente teria uma coisa muito diferente também. Será que o demônio vai interferir na vida dessas pessoas porque eles estão sozinhos? Ou será que a entidade vai possuir eles? Ou a entidade tem outros planos? Enfim, dava pra fazer tanta coisa diferente, sabe? Ou com o que já tinha feito mesmo, que era só desenvolver melhor o drama desses personagens, mas no estilo found footage, por exemplo, dele gravar a família, de ter filmagens da família dele, algo assim, sabe? Algo mais íntimo, mais próximo, pra gente se aproximar mais dos personagens. Enfim, não teve. É isso aí que foi o filme, né? Essa porcaria. E é com isso que a gente tem que se contentar. Não tem muito que a gente ficar imaginando. Qualquer outra alternativa que você pense, com certeza seria melhor do que foi feito, não tenho dúvida disso. Esse filme, facinho, é um filme nota 4, e ele chega na nota 4 justamente porque eu achei as cenas de assassinato, quando o Oswald tá assistindo, muito legais. Esse, pra mim, com certeza é o ponto alto do filme. Cada tipo de assassinato é muito interessante de assistir. E eu também gostei do filme ter um final pessimista. Meu Deus do céu, cara, sossego faz. Olha, ele derrubou aqui, eu nem vi. O final pessimista é muito interessante. Vocês sabem que eu gosto muito quando o filme de terror, ele banca esse final de tipo, de tudo dar errado, de tudo ser uma catástrofe, do mal vencer no final, porque faz a gente se sentir mal, né? Esse é o objetivo do filme de terror. Deixar a gente aterrorizado, com medo de passar por aquela situação, refletindo por horas. Mas aqui você dá graças a Deus que o capeta leva essa família, porque, meu Deus, que família insuportável de chata. Você fica torcendo pro capeta chegar logo, porque você não quer mais assistir o filme. Eu
eu nunca vi isso na minha vida. Até no Sadako versus Kayako, eu tava ansiosa pelo final, porque eu queria ver a porradaria entre as duas os ícones, as maiores assombrações do Japão. E nesse filme, não. Eu não tava com medo do capeta, eu não tava torcendo pelo Oswald, eu queria que ele fosse de arrasta logo. Meu Deus, que filme, ai, tedioso, chato demais. O que eu gostei também nesse filme, apesar de todos os defeitos, é que ele tem uma perspectiva de pessimismo. Por exemplo, o Oswald, ele tem uma vida fracassada, ele não consegue enxergar as coisas boas na vida dele, que é a família dele, por exemplo. Ele foca no problema financeiro e não percebe que a casa dele já era maravilhosa do jeito que ele era, não precisava vender a casa dele. Ele não percebe que ele trabalhando com ficção, que ele fazendo trabalho e escrevendo livros didáticos já era suficiente para sustentar a família dele, ele não precisava ser o maior escritor de casos criminais do mundo. Ele não se contentava com aquilo que era suficiente, ele só via o lado negativo das coisas, enquanto a esposa dele sempre tentava mostrar o lado positivo. Tem uma parte na discussão que eu queria que os dois tivessem mais cenas de discussão como aquela, em que ele fala que ele já não sabe mais qual que é o objetivo da vida dele, qual que é o foco que ele deve seguir, qual que é a razão da existência dele, a razão dele continuar existindo, vivendo. E aí qual que é o legado dele? Ele só quer deixar um legado pro mundo. E a esposa dele diz que a razão da vida dele deveria ser o casamento deles, que ele devia viver pelo casamento dele, e que o legado dele não são os livros, mas são os filhos, que ele cuidar dos filhos, ele se importar, passar tempo com os filhos, cultivar uma vida boa com os filhos é o legado. Mas ele não percebe isso, porque ele quer resgatar a fama, ele quer resgatar a glória que ele teve e que acabou. Enfim, né, a glória, a fama são coisas efêmeras. Um dia você é a pessoa mais vista no mundo, é a pessoa mais elogiada, é a pessoa mais querida, e no outro ninguém se importa com você, porque a fama, ela é uma coisa temporária. Um dia você é o melhor ator, a melhor atriz, um dia você é o melhor roteirista, um dia você é o melhor youtuber, e no outro você simplesmente não é lembrado por ninguém. Todo mundo já passou por isso, mesmo que em menor escala, e isso faz parte da vida humana, porque tudo na vida humana passa, tudo é efêmero, tudo acaba, e acaba muito rápido. E o Oswald não consegue lidar com essa frustração de que a fama dele acabou, que os momentos de glória dele se foram, e ele não consegue viver apenas no ordinário, na vida comum. Ele quer viver o extraordinário, ele quer ser uma estrela, mas ele acaba sacrificando a própria família pra chegar nisso. Ele é um personagem principal, assim, um protagonista que eu achei péssimo. Pra mim, ele não foi homem. Não é homem de família. Ele é uma criança mimada querendo reconquistar a fama. Ele não colocou a família dele em primeiro lugar. É uma crítica. Esse filme faz essa crítica, né? De você colocar a sua família em risco, de você vender a sua alma pro diabo por aquilo que você mais deseja e no fim você se lasca. Mas enfim, ainda assim, mesmo tendo essa mensagem no filme, o filme é tão fraquinho que a mensagem passa muito despercebida, muito apagadinha, sabe? Você quase não percebe essa mensagem no filme porque você tá muito entediado enquanto tá assistindo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha se divertido. O filme foi extremamente decepcionante, mas eu espero que o vídeo de hoje não tenha sido. Além disso, eu estou aqui também pra te convidar a ser membro aqui no canal. É só você clicar aqui no Seja Membro, você vai ver os benefícios, você vai ganhar o selo de destaque do Seja Membro também, e mais futuramente eu tô planejando fazer mais agrados pro pessoal que é membro aqui do canal. E agora eu vou fazer o meu agradecimento dos membros aqui do canal. Primeiro vai pra minha irmã Caroline, a minha mãe Cecília, o Daniel Jansen, muito obrigada, o Bruno Barcelos e por último o ASDFGH, que eu acho esse nome muito criativo, eu achei muito legal. Enfim, muito obrigada por vocês serem membros aqui do canal. Se vocês querem também participar do nosso clubinho, o Cutulinho, é só vocês se inscreverem, clicarem no botão aqui embaixo pra ser membro. Vocês vão pagar uma mensalidade de R$6 por mês e eu vou trazer mais benefícios pro clubinho mais pra frente, tá, pessoal? A gente vai ter live exclusiva, a gente vai ter um grupinho exclusivo, então não deixem de participar enquanto é baratinho, porque vai que depois eu aumento o preço. E aí vocês não podem mais fazer parte do meu grupinho seleto de pessoas do Cutulinho, né? Nunca sabemos. Quer dizer, eu sei, vocês não sabem. Então façam parte agora. Vocês não vão se arrepender. E eu
eu fico muito, muito, muito feliz também de vocês se tornarem membro aqui no canal, porque é uma forma de vocês me apoiarem ainda mais. Vocês já me apoiam muito curtindo os vídeos, comentando, compartilhando, e eu fico muito grata com as pessoas que se inscrevem no Seja Membro, porque, cara, vocês estão me pagando pra eu continuar criando conteúdo e não tem forma mais maravilhosa de ser incentivada do que essa, né? Todo mundo quer ser remunerado pelo trabalho que faz. Então eu fico cada vez mais empolgada e mais feliz e mais animada de continuar trazendo conteúdo aqui pra vocês. E falando em conteúdo, toda quarta-feira nós temos a Quarta do Terror, que eu faço lives às 8 horas da noite. São 9 horas de Brasília, se não me engano. É 9 horas de Brasília? É, às 9 horas de Brasília. É porque eu moro no Mato Grosso do Sul, gente. Eu não sei o fuso horário. Fúzio? Eu não sei o fuso horário direito, tá? Desculpa, eu era ruim em geografia. Eu saí sem aprender isso na escola. Mentira, eu só não lembro mesmo. Acho que é 1 hora a mais a de Brasília. Enfim, é 20 horas aqui no Mato Grosso do Sul, 21 horário de Brasília. Nas lives, sou eu interagindo com vocês no chat, a gente trocando informação, conversando, vocês dando a opinião de vocês sobre o filme que eu tô analisando. Eu levo o filme, a análise, tipo, faço a análise no freestyle mesmo. Vou trocando assunto com vocês, vou trocando conversa. E a última live foi muito legal, gostei muito da galera que participou. E eu espero que vocês que estão assistindo esse vídeo apareçam também na próxima live da próxima quarta. Essa quarta-feira eu vou analisar junto com o meu amigo Evandro. Ele não sabe ainda que eu vou convidar ele. Evandro, eu tô te convidando pra você participar na próxima live, que é sobre um mangá, Aurora na Sombra. E esse mangá, uma inscrita me recomendou. E aí, assim, o nome parece meio fofinho, meio melancólico, mas quando eu li, gente, eu achei fantástico. E eu fiquei muito empolgada pra trazer ele aqui pra comentar com vocês. É muito legal mesmo. Então, eu espero vocês leiam o mangá, pra vocês também comentarem no dia, pra gente discutir. Enfim, eu tô já tô eufórica e empolgada pra discutir com vocês sobre esse mangá. Então, são esses os recados. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Então, deixa eu propor uma coisa aqui pra vocês. A gente chegou nos 5.000 inscritos e eu tô muito, muito feliz por todas as pessoas novas que chegaram, por todas as pessoas que compartilharam os vídeos, pra que mais pessoas chegassem. Mas eu queria muito chegar nos 10.000 inscritos antes do ano acabar. Então, a gente chegou na meta? Vamos dobrar a meta? Vamos, bora! Você tá comigo nessa? Vamos dobrar a meta? Então eu quero muito que vocês compartilhem os vídeos, peçam pros seus amigos se inscreverem, principalmente a galera que gosta de terror, compartilhem nas redes sociais. Faz o seguinte, compartilha o link no seu story do Instagram e me marca que eu vou repostar no meu Instagram, beleza? Todo mundo que compartilhar o link do canal, eu vou repostar todinho lá no meu Instagram também. E, gente, divulguem o canal. Eu já faço esse trabalho de divulgação, mas enfim, né, quem vende o peixe é o povo, não é só o vendedor. Então, se você gosta do meu trabalho, recomende o meu trabalho pra outras pessoas que você acredita que vai gostar, ou você acha que nem ia gostar, mas aí vai que a pessoa se surpreende. Tem que dar uma chance também. Às vezes a sua avó gosta de fazer crochê enquanto ouve outra pessoa conversando, porque não tem gente que gosta de ouvir a TV, deixa a TV ligada o dia inteiro com barulho pra fazer outra coisa. Então, eu sou esse tipo de gente que eu gosto de ficar ouvindo vídeo enquanto tô fazendo outras coisas. Então, recomenda pro seu amigo que gosta de ficar ouvindo vídeos longos enquanto está estudando, enquanto está pintando seu Bob Good. Enfim, gente, o canal aqui eu torno ele mais leve possível pra que quem não gosta de terror, quem tem medo, não tenha medo de ouvir as histórias, de ouvir as análises. Então, recomende pra todo mundo mesmo. Só não recomende pra crianças. Por favor, não. Criança, não. Eu tenho crianças inscritas aqui no canal, mas não é responsabilidade minha, tá? É responsabilidade dos pais. E você que é adulto, cuide o que teu filho tá assistindo no YouTube. Porque se eu falar baboseira aqui, não é responsabilidade minha. É responsabilidade sua. Mas enfim, pessoal. Vamos aí chegar nos 10.000 inscritos antes do ano acabar. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, porque eu consegui monetizar esse canal graças a vocês. E eu já sou imensamente grata. Eu consegui ter a função Seja Membro por causa de
vocês e eu tô colhendo os frutos disso, então eu sou imensamente grata ao trabalho de vocês também, é um trabalho em equipe, eu me sinto muito valorizada, então vamos correr atrás dos 10.000 inscritos pra gente fazer esse canal crescer cada vez mais, e enfim, é isso, é essa a proposta, da gente chegar nos 10.000 inscritos antes do ano acabar. Eu acredito que a gente consegue, eu acredito que a gente tem força pra fazer isso, porque vocês são uma comunidade muito legal, uma comunidade muito unida, e eu fico muito grata de ter encontrado vocês nesse oceano gigantesco que o YouTube é. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado, e eu já vou encerrar por aqui, tá? Eu falei tanto que até o Drax já dormiu, cansou de brincar aqui, de destruir meu cenário. Enfim, eu te vejo na quarta. Beijo, tchau!